costumam enganar multidões. Hoje nós vamos falar de um tipo diferente de profeta. É aqueles profetas que nós carregamos dentro de nós. O profeta é aquele que faz uma revelação, né, e essa revelação geralmente é decodificada como uma informação que vem para nós, vem nos ensinar. O papel do verdadeiro profeta é instruir, é ensinar. Jesus era um verdadeiro profeta. Ele veio instruir, veio ensinar. O que é instruir? Ensinar. Colocar a informação na nossa mente. Né? E a gente pode observar que não importa o quanto a gente lê as obras espíritas, o quanto a gente vem à casa espírita, assiste palestras, a gente vai a eventos espíritas, a gente assina periódicos espíritas na internet, no papel mesmo, revistinhas. A gente está sempre envolvido, no entanto, há sempre aquela insatisfação. A gente não aprende tudo, e pior ainda, não praticamos o que aprendemos. Então tem alguma coisa errada aí nesse meio tempo, entre o aprender e o praticar. A gente aprende para quê? O objetivo de aprender é fazer uma diferença lá na frente, aplicar o conhecimento adquirido, não é isso? Para isso a gente vai para a escola, a gente senta no banco de escola quase metade da nossa vida jovem, né? Até quem sai com um grau de profissional lá na frente fica pelo menos uns 20 anos na escola, desde o kindergarten até sair da universidade, né? Então, metade da nossa vida considerada jovem, a gente está sentado na escola. Para quê? Para fazer uma diferença lá na frente. Para que quando a gente deixar a escola finalmente, a gente esteja prontinho para, com força total, né, fazer a transformação que aquele conhecimento tem o objetivo de fazer. Mas como é que a gente aprende sobre a vida? Aí é que vem a diferença entre a escolaridade, aquilo que a gente aprende na escola, e aquilo que a gente aprende como espíritos eternos, espíritos imortais, seres que jamais irão morrer uma vez criados por Deus, que somos nós, né? Vale a pena lembrar a colocação certa. Muita gente fala assim, quando eu morrer, meu espírito vai para o céu. Muita gente ainda pensa assim. Ninguém fala, meu espírito vai para o inferno. Ou aqueles mais realistas falam, meu espírito vai para o umbral quando morrer. Espera lá, eu tenho um espírito? Eu sou o espírito. Então, é exatamente o contrário. Quando eu morrer, meu corpo vai ficar na terra, vai ser cremado, vai ser enterrado, vai, com o tempo, desaparecer. Eu vou para a região do plano espiritual, onde eu tiver mais intimidade vibratória, né? Então, eu sou o espírito. Tudo que eu aprender em cada encarnação é o que vai fazer diferença lá na frente. Esse processo de aprender é onde penetram os falsos profetas, os falsos profetas interiores, nossas falsas profecias, a maneira como nós entendemos a vida. Então, as nossas crenças determinam o resto de nossas vidas. A partir de um momento que nós colocamos algo dentro da nossa mente, da mente do ser imortal, eu não estou dizendo do cérebro. Quem entende um pouquinho de computador pode assimilar o cérebro à memória do computador. Quando compramos um computador na loja, novinho, ele vem com a memória simplesmente vazia. Né? O tamanho da memória é o tanto que a gente dá conta de pagar. Né? Tem computador de pouca memória, de muita memória, mas a memória vem vazia.
ocupada apenas pelo sistema operacional e um monte de porcariazinhas que eles colocam para que a gente comece a usar, goste e depois, se quiser continuar usando, depois de uns 30 dias, geralmente, a gente tem que pagar por aquilo. Mas é outra história. São as porcarias também que a gente aprende ao longo da vida, né? Mas vamos dizer os computadores profissionais, os computadores mais sérios, fabricados com uma finalidade perfeitamente delineada, predeterminada, muito séria, vamos dizer assim. Então o computador sai da loja limpinho. Nós vamos colocando coisas na memória dele ao longo da vida. A única coisa que ele traz na memória é o sistema operacional, sem o qual ele não vai funcionar, que são os nossas informações vitais, né? Como o espírito. O nosso corpo funciona automaticamente. A gente não precisa preocupar com a batida do coração, com o movimento respiratório dos pulmões, com os rins, com o fígado. Não precisamos nos preocupar com isso. O nosso sistema operacional está instalado no cérebro. Então, o cérebro é o hardware do computador. É a parte palpável, a parte material do computador. As informações que estão no hard drive, na memória, esse é o espírito eterno, essa é a mente. Então nós vamos de agora para frente tratar da mente só. Não nos importa o cérebro em si. Vamos, num mundo perfeito, né, possivelmente perfeito, vamos considerar que um cérebro saudável, uma pessoa saudável e uma vida normal. Não vamos falar aqui nas questões kármicas, aqueles que já nascem com débitos muito anteriores. Vamos falar de agora para frente, do momento que nós reencarnamos na presente encarnação, até mesmo porque nós não nos lembramos do nosso passado, providência divina. Então, o que nos interessa é do nosso aparecimento na presente encarnação para frente. Nossas crenças determinam o resto de nossas vidas. Então, aquilo que eu aprendo hoje vai determinar o meu comportamento, a minha maneira de ver o mundo de hoje para frente. Amanhã eu aprendo diferente sobre o que eu aprendi hoje, tipo um upgrade, eu vou mais profundamente, meu comportamento vai modificando, se ajustando à nova realidade. Mas inicialmente é assim, daqui para frente vai ser dessa forma, porque é assim que eu sei. No momento que eu aprendo algo que para mim faz diferença, eu não vou mais continuar usando o sistema antigo. Se hoje estou usando o Windows 10, né, no computador, eu não vou querer voltar ao Windows 95 que a gente tinha em 1995, né? Porque não condiz com a nossa condição atual. Então, como essas crenças se formam? Nós, Livro dos Espíritos, Allan Kardec, nós nascemos zerados. Ganhamos um cérebro novinho, limpinho, né, na nova encarnação. O feto, agora recém-formado, começa a ter as células vão se multiplicando, aquela história toda que todos nós sabemos, e o cérebro agora está pronto para o novo corpo inteiro, está pronto para se acoplar com o perispírito do nascituro, né? Então, desde lá do início da história do novo ser, né, a gente recebe um cérebro zerado e vamos colocando as informações. Joana de Ângeles, ela... Tenho que ter certeza, são muitos slides, tem umas modificações de última hora e eu tenho que ter certeza que eu estou no track. Sim, entre os 3 e 4 anos de idade, a criança, ela até, né, a chamada primeira infância, geralmente vai até, em média, os 7 anos de idade, mas até os 3, 4 anos de idade, a criança, ela imita praticamente os pais. Principalmente a mãe, que geralmente é quem está mais próximo. Vamos dizer, uma família normal, comum, na vida comum. Então a mãe permanece mais tempo com a criança e a criança
copia praticamente. Tudo que se ensina para aquela criança, ela vai aprender. E as coisas que ensinamos diretamente, ó, isso é assim, essa cor é amarela. Tudo que ensinamos para a criança, ela aprende com muito mais impacto. Aquela informação está gravada. Agora, o que ela vai colocar em prática também imediatamente é aquilo que ela vê. Então, ela vê a mãe fazendo assim, ela vai e faz assim. Já observaram isso? Às vezes até nosso cachorrinho, nosso gato também faz a mesma coisa. Nos vê fazendo uma coisa, vai lá e faz igual. Né? Imagina uma criança assim, né? Nós que raciocinamos um pouquinho melhor do que o cachorro. Então, a criança, ela imita os pais, mas até esse ponto ela não faz escolhas ainda. O nome que foi dado para ela foi escolhido por alguém, é uma decisão tomada por outra pessoa. Onde ela nasceu não foi escolhida por ela também. O local, a cidade, o país, a língua que ela vai falar não está sendo escolhida por ela ainda. Né? Então, essa criança, nesse ponto, não tomou suas decisões ainda. E se conselho fosse coisa excelente, a gente não dava de graça, a gente vendia em caixinhas. Né? Mas a gente dá uns conselhos para pais e mães, e os pais e mães TV. Aproveitem esse estágio da vida da criança para ensinar a criança valores de vida eterna, valores para o espírito imortal, que há umas 2 gerações atrás vem sendo negligenciado. Quando eu falo isso, as pessoas podem pensar assim, mas velho, velho só fala essas coisas mesmo. Tá certo, velho só fala essas coisas mesmo. É porque os velhos aprenderam observando e ouvindo. Hoje em dia, as crianças aprendem só observando, porque elas não estão ouvindo dos pais, por exemplo, regras. As regras foram feitas para direcionar a vida das coletividades, respeitar os mais velhos, até mesmo pela sabedoria dos anos e coisas assim. Então, há umas 2 gerações atrás, os pais, as mães, pararam de passar isso para frente. Porque na adolescência, principalmente, a ação dos colegas vai deixando de lado esses valores. Se a criança não tem uma base firme dentro de casa, os falsos profetas não entram na vida dessa pessoa, na mente dessa pessoa, desse espírito imortal, ou se encontram barreiras firmes na entrada, se isso não acontece, a criança vai crescer de acordo com o que ela vê em volta. E o que ela vê em volta pode ser ruim. E ela não ter essa maturidade para discernir ainda entre o que é ruim e o que é bom, entender os valores do espírito imortal, né, que a gente aprende hoje para aplicar para o resto da vida. E o resto da vida não termina no túmulo dessa encarnação. E isso nós, os pais, temos a responsabilidade de ensinar para as crianças. Educar o espírito imortal. E aí eles falam, mas é só velho que fala essas coisas. Aí eles esquecem, ou não esquecem, eles não têm ainda a condição de raciocinar que nós, os velhos, também já fomos crianças, já fizemos muita porcaria. Vocês podem até não acreditar, mas um dia eu fui adolescente. Eu passei pela adolescência também. E fui nojento, ou que menino nojento que eu era. Antipático, ainda sou muito dele, né? Mas eu já fui adolescente também. E nós, na adolescência, nós não vemos o adulto como um ex-adolescente que passou pelo que nós estamos passando. E é a fase onde nós sabemos tudo, nós somos os super seres do planeta, nós vamos dar uma amassada na ponta do universo, né? E nós nos cremos os mais poderosos. Os falsos profetas estão gritando dentro de nós, estão fazendo festa dentro de nós. Agora, a criança que teve a base cristã, principalmente, dentro do lar, na primeira infância, e a primeira infância da criança reencarnada, a gente começa no ventre da mãe.
E eu vou abrir um parênteses para dar mais um conselho excelente de graça. Assistam hoje, a partir das 7 horas, se eu não me engano, se eu estiver errado, depois a gente corrige. Online, tá? Vocês podem achar o link no nosso Facebook também, e a Temis distribuiu esse link a todos os cantos do universo. Toda a galáxia está sabendo disso. Um evento que ocorre todos os anos de educadores espíritas e tem só crescido ao longo desses anos. Esse é o 13º, se não me engano. E nós estamos trabalhando também nesse evento. E é evento para educadores espíritas. Ontem teve a sessão para as crianças. É só 1 hora online. Hoje vão ser 1h30, se não me engano, a programação. Mas é uma programação muito gostosa de se ver. Começou sexta-feira, teve ontem e termina hoje. Então hoje às 7 da noite, entrem nesse link que está lá no Facebook e vejam conosco esse evento de educadores espíritas do Tri-State, é onde começou em Connecticut, mais de 10 anos atrás. Hoje está tendo participação, devido a ser virtual, de pessoas de muitos outros estados que antes não participaram, do Texas, da Califórnia, do Arizona, da Flórida e do Brasil. Aquelas pessoas mais queridas que já vieram também dar a sua colaboração, pessoas no assunto de educação infantil, né, no espiritismo, lá no Brasil vieram dar as dicas, hoje estão conosco online também. Então, fechamos o parênteses e fica o convite feito. E então, nessa primeira infância, e a primeira infância começa no ventre, a criança já pode receber uma educação sólida, uma barreira firme contra os falsos profetas que vão tentar invadir a mente daquela criança e implantar falsas crenças. Duas ideias. Onde nós nascemos? O ambiente que nos cerca vai dizer muito de nós, vai nos formar praticamente, né? Então, a primeira bandeira de lá. Quando a gente vê aquela bandeira, o que acontece com o nosso coraçãozinho? Ele palpita mais forte um pouquinho, né? E 350 milhões de pessoas têm mais ou menos esse sentimento. A bandeira de cá, você sabe de onde é? Né? Corona, coisas boas, olhinhos apertados, né? É a bandeira da China. 1,5 bilhão, 1,3 bilhão de pessoas. 4 vezes a população do outro planeta lá. Também são 1,3 bilhão de pessoas que, quando vem essa bandeira, o coraçãozinho deles bate mais acelerado um pouco. O que eu quero dizer aqui não é o número que importa, mas é a diferença. E quantas outras nações existem no mundo? Algumas centenas, né, de nações. E cada um, quando vê sua bandeira, são pessoas diferentes, são culturas diferentes, línguas diferentes. Mesmo o nosso português é pronunciado de maneira diferente, palavras usadas de maneiras diferentes, a mesma palavra em alguns poucos países que falam nossa língua, né, Portugal, Angola, etc. Então, há uma diversidade incrivelmente enorme no mundo inteiro. Cada um pensa de uma maneira diferente. E isso é normal, isso é comum. Não vamos discutir sobre quem está certo, quem está errado, quem é comunista, quem tem a democracia, vive num país melhor, vive num país pior. Não é isso que queremos discutir. É as diferenças. Para que estejamos alertas a diferentes tipos de informação, diferentes fontes que nós vamos sempre receber durante a nossa vida. Diferente cultura. A turma de brasileira. Gente boa, gente saudável, gente bonita, gente jovem. Né? Como nós, como nossos parentes, nossas irmãs, esposas, filhas, filhos, irmãos. Gente como nós.
Seríamos nós mesmos naquela foto ali, talvez. Família reunida na praia. E aquela pessoa de lá? Será que aquela pessoa de lá, que cresceu, nasceu e cresceu na cultura, naquela cultura, tiraria foto aqui juntamente com essas pessoas dessa forma? Se mudasse com 25, 30 anos de idade para o Brasil, iria para a praia dessa forma? De forma alguma. Como essas pessoas daqui se sentiriam se mudassem nessa idade aqui para um país com aquela cultura? E as mulheres fossem obrigadas a se vestirem daquela maneira para o resto da vida. Né? Então, depende da origem. Se uma criança nasce num país do Oriente Médio, por exemplo, onde a violência ainda existe, ainda é comum, possuir uma arma é uma coisa muito comum, é uma necessidade. Crianças empunham armas, vocês veem fotos nas revistas, na internet. E não vamos muito longe do nosso conhecimento, numa favela do Rio de Janeiro. Uma criança que nasceu e cresceu até, vamos dizer, 5, 6 anos de idade, sem deixar aquele ambiente, sem conhecer o mundo melhor, sem se expor a uma educação melhor, essa criança já está empunhando arma. E para ela, aquilo é natural. Ter que atirar numa pessoa e tirar a vida daquela pessoa é uma coisa comum para ela. Ela está errada? A consciência infantil dela vai agora acusá-la? Depende da maturidade do espírito. Mas, de novo, estou falando da pessoa comum, numa encarnação comum, nascido num lugar comum. Estou falando do espírito milenar, não estamos considerando o passado de cada um. Porque muitas crianças já demonstram uma profunda maturidade espiritual nos primeiros anos de vida. Outras chegam aos 50 anos sem ter saído do jardim da infância. Né? Que números são esses aí? Quem vai adivinhar? Vamos ver. Número de cristãos no mundo, 2 bilhões. Números bem arredondados, tá, gente? Que símbolo é esse? Muçulmanos. Né? 1,5 bilhão no mundo. Hindus, 940 milhões. A Índia é muito diversa, muito diversa. Dentro do próprio país tem vários dialetos, várias culturas bem diferentes uma da outra. Né? E uma população também superior a 1 bilhão. Mas 940 milhões seguem uma determinada linha de pensamento. Budismo. 376 milhões de budistas. 14 milhões de judeus. 13 milhões de mormons. Certo? E 2 bilhões de cristãos. 2 bilhões de pessoas que entendem que Jesus é o diretor do nosso planeta. O gerente geral, o chefão aqui. Aquele que nos traz as diretrizes de vida eterna. Aquele que participou do projeto do planeta Terra. Que ajudou a construir o planeta Terra. Então, gente, de novo, não é a crença que nós estamos discutindo aqui. É a diferença. Como cada pessoa nesse mundo pensa diferente, aprende diferente, certo? E todo homem, segundo Voltaire, é produto da época em que vive. Poucos são capazes de se elevarem acima das ideias de seu tempo. Certo? Não é assim? A gente vive de acordo com o que a gente aprende na época de hoje. Hoje todo mundo mexe no seu telefone celular. Todo mundo está... E outra, gente, estar desatualizado com a tecnologia que vem evoluindo com tamanha rapidez não é mais privilégio dos velhos, dos idosos, não. O millennium de 20 anos hoje está tendo que atualizar o iPhone dele
na mesma data, no mesmo tempo que o avô dele, que também tem um iPhone, porque o iPhone está mudando todo dia. Então, a gente está fazendo o download do novo update, o nosso neto também está fazendo a mesma coisa no telefone dele. Então, a tecnologia evolui tão rápido que a informação está chegando igual para todos. Cada um pega seu tempo, cada um aprende com a sua rapidez, mas a coisa está mudando muito rápido. Né? Está mudando na progressão geométrica, já não é mais uma projeção linear. Né? E existem essas informações de download automático. Download é aquilo que cai na nossa mente. É aquilo que a gente coloca no nosso computador. É aquilo que a internet manda automaticamente para o nosso computador se a gente não toma certas medidas de segurança. Inclusive os vírus, não os coronas, mas os coronas eletrônicos, os coronas virtuais, que entram pelo nosso computador e destroem a sua capacidade de funcionabilidade. Então, quando eu comprei meu computador mais novo, há alguns anos atrás, com Windows 10, Windows 10, ele veio com download automático de updates. No meio do trabalho, ele parava, cortava tudo e fazia um update. Aquilo causava uma raiva tremenda. Dá vontade de pegar o computador e jogar pela janela. Eu nunca fiz isso porque não sabia se ia acertar alguém lá embaixo. Mas tinha vontade de quebrar o computador na hora. Tão abusivo que era. E é difícil a gente bloquear essa habilidade, né, do Windows 10. Agora é mais fácil, as novas versões já vêm mais fáceis. Os downloads automáticos a gente já pode filtrar também. Mas o espírito imortal, a criança em aprendizado, e nós adultos também, recebemos downloads automáticos o tempo todo. Do que a gente vê na rua, do que a gente vê na internet, na televisão, na conversa com os amigos. Né? Se ouvimos uma informação sobre um candidato político, não sabemos se aquela informação é verdadeira ou não. Mas a partir do momento que ouvimos aquela informação, por exemplo, se é uma informação que como é que se diz, que vai prejudicar a boa imagem daquele político, uma informação, um ato desonesto que ele vem praticando, que ele praticou, nós já vamos começar, né, a absorver esse download automático e colocar na nossa cabeça. Está ali um profeta. Será que ele é falso ou se ele é verdadeiro? Né? Então, essas coisas a gente vai absorvendo automaticamente. Nós vemos o mundo pelas lentes de nossas crenças. A partir do que nós começamos a acreditar, é como nós vamos ver o mundo. Se eu aprendi desde menino que a gente tem que ter cuidado com as pessoas são mentirosas, eu só ouço meu pai, minha mãe, meu tio, meu avô, meu vizinho, os professores falando, as pessoas são mentirosas. No momento que vocês entrarem pela porta ali, eu já estou aqui em guarda. Está entrando um monte de gente mentirosa aí. Eu não vou acreditar no que eles vão falar. Não é assim que a gente pensa? A gente senta para fazer um negócio com uma pessoa, um contrato, a gente já está pensando o tempo todo, se defendendo, se armando, se preparando, porque aquela pessoa também é mentirosa. Então, essas ideias implantadas, esses falsos profetas que penetram e permanecem ali, eles criam raízes. Nós vemos o mundo pela lente dos nossos olhos. Minha lente agora está transparente e eu estou vendo as cores reais de você. Mas se eu puser uma lente cor-de-rosa aqui, vocês vão ficar um pouco rosados também. Né? No mundo de provas e expiações e no mundo de regeneração. A doutrina espírita nos ensina essa classificação dos mundos. O que nos interessa mais são essas duas classificações, pelo menos para mim. As outras classificações, que estão ainda muito distantes do presente, da presente encarnação de 2020, eu não levo tanto em conta para efeito da nossa explanação aqui hoje. Dos mundos primitivos, que são anteriores ao mundo de provas e expiações, porque nós já saímos da caverna, já vivemos no mundo industrializado.
Depois da regeneração, vem os mundos felizes, perfeitos, mundos de espíritos muito mais elevados que nós. Mas nós estamos agora saindo desse primeiro para o segundo. Eu posso escolher, e eu escolhi, ver o meu mundo pelas minhas lentes como um mundo de regeneração, onde o bem prevalece. É a característica principal, segundo Allan Kardec, a característica principal de um mundo de regeneração. É um mundo onde o bem prevalece. O mal ainda existe, tenta ainda os falsos profetas, tanto outros profetas quanto os nossos interiores, ainda existem, mas o bem prevalece. O mundo de provas e expiações, que nós estamos lutando bravamente para sair dele, nós estamos em plena transição de um para o outro, é um mundo onde o mal ainda tem muita força. Isso é resultado, é claro, da ação coletiva, da mentalidade coletiva. Estudemos, nós vamos entender isso mais a fundo. Mas nós podemos, o que eu quero dizer, é escolher com que lentes nós vamos ver o mundo. Então eu já escolhi. Eu já vivo num mundo de regeneração, tentando fazer com que o bem predomine dentro de mim, dentro do meu espírito imortal. Para isso eu tenho que fazer as minhas escolhas todos os dias, em todos os momentos. E o nosso mundo é limitado pela nossa crença. Isso limita o nosso potencial. Que maravilha, hein? Saber disso. Quando a Igreja Romana começou a admitir, né, que Jesus era realmente aquilo que o povo estava seguindo, isso mais ou menos alguns poucos séculos, né, ela se firmou mesmo depois do terceiro para o quarto século depois de Jesus. Mas daí para frente a Igreja Romana decidiu tomar conta de Jesus também. Jesus agora lhe pertence. Agora todo mundo tem que ser cristão. Católico, apostólico, romano. Então a Igreja Romana se apossou da fé do povo, como era tradição. Estavam só seguindo a tradição dos antigos, que em todos os povos era assim. No povo de Jesus, no povo hebreu era assim, né? O Sinédrio dominava, Jerusalém dominava, todo mundo tinha que ter a fé deles, os outros eram o resto, né? Então a hipocrisia era o Deus das igrejas antigas e algumas atuais. Então, a fé, a crença do povo era limitada àquilo que a igreja lhe trazia pronta. Nós mencionamos, semana passada, falando sobre os falsos profetas, né? Nós mencionamos os heróis dessa luta contra os falsos profetas. Um dos precursores da nossa era atual, da nossa crença atual, do espiritismo moderno, é o Johann Hus, como queiram pronunciar, né? No 1400 e pouco, 1412, por aí. Ele fez a primeira transformação. O primeiro grande desafio à Igreja Romana, que até então determinava que as missas tinham que ser celebradas em latim. Ele traduziu a Bíblia, ele era só para quem não estava aqui, eu não conheço a história dele, né? Isso na antiga Tchecoslováquia, na região da Boêmia e tal. Ele traduziu a Bíblia para a língua local e começou a celebrar a missa na língua local. Até que a Igreja Romana, a cúpula da Igreja, começou a questioná-lo e querer que ele não começasse esse novo movimento, né? Porque isso fere os interesses da alta cúpula. A outra coisa também que ele começou a rejeitar e tentar lutar contra mesmo eram as indulgências. Já ouviram falar das indulgências? Era um documento escrito, selado pelo Papa,
dando indulgência ao indivíduo do outro lado da vida. Depois que ele desencarnasse, do outro lado da vida, se ele comprou um título de indulgência, ele passaria menos tempo no purgatório, ou quem sabe até, conforme o valor que ele pagasse, porque havia uma tabela progressiva, ele poderia ir direto para o céu. Chegar lá, encontrar Deus e ficar lá curtindo a maior. Só comendo uva, ouvindo anjinhos tocando harpa, direto no céu. Né? Então, essa indulgência vendida pela Igreja Católica durou mais ou menos 3 séculos. John Hus, que eu mencionei antes, foi queimado vivo em praça pública por ter sido um padre que desafiou a cúpula da igreja. Apenas um deles, eu estou falando de um, gente, do mais importante para nós. Porque mais adiante, alguns séculos mais tarde, ele recebe uma missão ainda mais pesada, mas que agora é uma época em que a igreja já não tinha mais o poder de dissuasão, de dissuadir a autoridade, que a igreja, na verdade, nunca teve autoridade civil. Já tinha autoridade religiosa, que persuadia a autoridade civil a fazer os desejos, realizar os desejos deles, né, segundo os interesses. Então era um casamento perfeito, religião e Estado. E esse casamento matava as pessoas. E vale a pena dizer que, pelo símbolo da cruz, né, chamadas cruzadas, inclusive, depois, né, em nome da cruz, em nome de Jesus, mais pessoas foram sacrificadas nesses séculos todos do que a Primeira e a Segunda Grande Guerra combinadas. E aí, reencarna o nosso amigo mais tarde, recebe a incumbência de codificar a doutrina espírita. Eles chamaram ele de Allan Kardec. Graças a Deus, graças a um planejamento muito bem elaborado por Jesus, ele foi reencarnado numa época em que já não se queimava as pessoas. Embora conseguiram ainda queimar alguns de seus livros, que a gente pode falar sobre isso numa outra ocasião. Queimaram seus livros em praça pública, na Espanha, em Barcelona, mas não queimaram Allan Kardec. Teriam queimado. Né? Então, o nosso mundo é limitado pelas crenças. Se eu quero educar os meus filhos, dar uma boa educação, educar o espírito imortal que os meus filhos são, como eu sou, como todos nós somos, espíritos imortais. Por isso é importante, gente, tudo que a gente aprender, tudo que a gente ensinar para os nossos filhos, que sejam valores que nós temos certeza que eles podem carregar para a próxima vida e para as outras. Né? Limita a nossa ação. Nós somos limitados àquilo que nós acreditamos. Tem até uma história triste e engraçado assim ao mesmo tempo, numa situação, ainda há um tempo atrás, um amigo meu que nunca se envolveu mesmo com nenhuma filosofia, numa religião, mas ele nasceu na religião católica, como a maioria de nós. Né? Então, ele aprendeu que deveriam queimar uma vela para a pessoa que desencarnou, porque a vela ajudava a queimar os pecados. O filhinho, criança, neném ainda, de colo, desse meu amigo desencarnou. Motivos naturais, complicações cardíacas, a criança desencarnou. Comovente, triste. A mãe estava em pedaços, ele também. Ele liga para mim e pergunta: André, você que entende um pouquinho mais disso, a criança acabou de nascer, não tem pecado nenhum. Eu tenho que acender uma vela para ele. Certo? É triste a gente ver a limitação da crença da pessoa. Com todo respeito à dor, né, essa dor a gente abraça mesmo e sente junto com o amigo, mas a gente pensa, puxa vida, que limitação da crença. A pessoa poderia estar sofrendo menos se ela tivesse a resposta ela mesma para essa pergunta. Se ela soubesse o valor de queimar uma vela para quem desencarnou. Né? Então, a gente começa a aprender as nossas crenças limitadoras. Tem uma historinha. Se o nosso ancestral, por exemplo, o nosso tetravô, o nosso bisavô,
Um dia ele estava passando na mata, lá em algum lugar, de uma caverna grande. Ele entrou na caverna para se abrigar da chuva, para passar a noite. Lá dentro da caverna tinha um tigre. Ele não sabia. O tigre o matou. Toda a família soube disso. Eu aprendi isso também. Meu tetravô, meu bisavô, morreu porque tinha um tigre dentro da caverna. A minha reação natural vai ser, uma vez que eu passar perto de uma caverna, vou sair dali correndo o mais rápido possível. Não vou nem pensar em entrar, porque meu ancestral, 200 anos atrás, 150 anos atrás, morreu dessa forma. Passou por essa situação. Então essa é uma crença que eu trago comigo. Vai lá para o meu hard drive, fica lá no disco do meu computador, gravadinho lá. Toda vez que aparece uma caverna no meu monitor, a informação está lá. A lembrança vem. E eu evito a caverna, evito a situação. E aí vem essas crenças limitadoras, né? As crenças limitadoras, ela de certa forma, elas se tornam a nossa identidade. Então, é um processo de confirmação daquilo que eu já acredito. A busca. Se eu acredito que o mundo é mau, o mundo é violento, o mundo é cheio de pessoas ruins, ninguém gosta de mim, eu não valho nada, eu vou sempre, todo olhar, eu vou ver essa situação. E eu vou ver, a pessoa está carregando um telefone aqui assim, eu vou achar que ela está carregando uma arma, porque as pessoas são más, são violentas. Eu não vou sair mais à rua, não vou a tal lugar, assim, assado, porque ali morreu alguém ali assassinado por um bandido violento. Né? Coisas assim. Se eu olho para fora, eu estou sempre acreditando que o dia não vai nascer bonito, o sol pode estar lindo lá, mas antes de eu ver o sol fora da minha janela, eu já vou com o pensamento que o dia está fechado. Ah, está lindo. Pois é, ótimo. Então, essa é a nossa busca. A gente está sempre buscando, sempre olhando uma justificativa para aquilo que eu acredito. Certo? Filtragem. Filtragem é o próximo passo. É a confirmação tendenciosa. Essa filtragem é muito praticada por nós na adolescência, principalmente. Mas a gente leva isso para a vida inteira. Nós só queremos ouvir aquilo que nos agrada, aquilo que nos convém. O resto é resto. Se eu acredito que a reencarnação é coisa só dos espíritos, esse tal de Allan Kardec inventou esse trem. Eu não quero saber se Jesus falou sobre reencarnação várias vezes. Os apóstolos descrevem isso. Várias vezes. Não, Jesus falava sobre isso, aqui é outra coisa. Eu já vou, com a minha confirmação tendenciosa, eu vou filtrar a reencarnação. Então, a reencarnação não entra no meu filtro. Isso é coisa dos espíritas. Eu não acredito nessas coisas. Isso é invenção de Allan Kardec. Esse tal de Allan Kardec acha que sabe tudo. Não? Então, a filtragem da informação. É perda de tempo discutir. Existe o dito popular, né? Política, futebol e religião. É besteira você perder tempo. Se você tem coisa melhor para fazer na vida, não perca tempo discutindo coisas que a outra pessoa não quer ouvir. Eu não quero ouvir aquilo que eu penso diferente a respeito do meu candidato político, do meu time, da minha religião. Eu não quero saber da sua religião. Por melhor que ela seja, eu estou perdendo a oportunidade de aprender. Mas o meu filtro de falsos profetas está funcionando segundo o meu interesse, segundo a minha visão da vida. Segundo os falsos profetas que já estão lá dentro, instalados de guarda contra novos profetas que queiram entrar. Retrospectiva. Toda vez que eu passar em frente a uma caverna, eu vou lembrar do meu bisavô que o tigre comeu dentro de uma caverna. Então eu vou sempre justificar a minha postura
de acordo com algo que aconteceu no passado. Ah, mas mataram o John Hus? Mas não mataram, não queimaram Allan Kardec. Certo? Mas eu sei que mataram John Hus, a igreja queimou John Hus, então eu não vou falar de espiritismo por aí. Eu posso até acreditar, ser espírita dentro da casa espírita, mas lá fora eu não vou falar para os outros que eu sou espírita, senão eles vão me queimar também. Certo? É o falso profeta no sistema de retrospectiva. Vai sempre associar algo do passado, algo que aconteceu, para justificar a minha inanição no presente. Rotina é mais ou menos a mesma coisa. A gente até tenta mudar por algum tempo, até que a gente vive a mesma situação. Bateu naquela situação de novo, a gente agora está, não, agora eu vou caminhar firme pela selva, eu vou para qualquer lugar. Opa, olha a caverna ali de novo. Não, eu acho que é difícil. A caverna está ali. Deixa eu voltar para o meu cantinho. Eu não tenho coragem de passar agora em frente à caverna. Eu vou justificar, né, pela rotina da minha inanição. Eu estou acostumado a rejeitar o bom profeta, o meu falso profeta dentro toma conta. E a identidade. A identidade é como eu me vejo. Quanto mais tempo eu permanecer num determinado pensamento, numa determinada filosofia, numa determinada maneira de viver a minha vida, mais difícil vai ser remover aquelas pedras pesadas, aqueles falsos profetas fortíssimos que estão lá dentro. E quando a gente tenta tirar, eles se agarram nas beiradas e não saem de jeito nenhum. Então, tente mudar a crença de um adolescente, tente mudar a crença de uma pessoa madura. Vamos ver quem resiste mais. O adolescente, pelo menos nessa fase da vida, está mais aberto a coisas novas. Se convier aos interesses atuais dele, ele vai aprender com mais facilidade. Agora, a pessoa já madura, já com 70, com 80, com 90, com 120, 130 anos, eu passei a minha vida inteira acreditando nisso, eu vou agora mudar minha opinião? E os meus amigos que me conhecem como eu sou, e que pensam igual a mim também, diga-se de passagem, né? Então, é muita coisa a mudar. É preferível deixar como está. É a minha identidade, que as minhas informações, meus falsos profetas não querem mudar. Então, os resultados. Resultados de crenças erradas depositadas no nosso ser, no nosso espírito imortal. Desesperança. A gente vê a oportunidade de mudar, a gente conheceu a doutrina espírita. Gente, que coisa maravilhosa. O universo se abriu diante dos meus olhos. E a gente se entusiasma, a gente se envolve, a gente quer se envolver, mas nem se envolve tanto, né? Aí a gente começa a inventar desculpas de tudo quanto é tipo. Ah, mas eu trabalho muito, eu não sou tão inteligente assim. Ah, eu não sou igual Chico Xavier, eu não sou Jesus, né? Quando eu falo para alguém, gente, Jesus ensinou a perdoar, perdoa também. Ah, mas eu não sou Jesus, eu vou me vingar, né? Então, a pessoa se diz com desesperança, desânimo. A pessoa se sente incapaz, inábil, desesperado, despreparado, né? Pouco qualificado. Fulano, vem fazer uma oração aqui para nós. Ai, não, eu não sei rezar. Faz pelo menos uma leitura aqui na frente, gente. Ah, não, eu tenho vergonha. Né? A pessoa até começa, mas desiste no primeiro obstáculo. Cheguei aqui, ó, eu tenho vergonha de falar de público. Cheguei aqui, alguém olha para mim assim, já dá uma risadinha. Às vezes nem rio, gente. A pessoa sentiu uma coceirinha aqui, faz assim, tá rindo de mim. Certo? Eu mesmo vou buscar desculpas para justificar a minha inanição. Eu pus em parênteses estudos na casa. É lindo isso, gente. E não é só aqui no Caminho da Luz, não. Eu também fiz estudo em casa espírita no Brasil. A gente começa uma
uma nova sessão de estudos, como estamos tendo atualmente, né? Na segunda-feira nós temos o Aprendiz do Evangelho, que já está bem avançada, e na quinta-feira nós temos o livro de André Luiz, Domínio da Mediunidade. Nós temos esses 2 estudos em andamento. Toda vez que começa uma nova sessão de estudos, a sala está cheia. A sala virtual também no Zoom, nós começamos, né? Está cheia. Com pouco tempo as pessoas vão... novela, Netflix, isso mais aquilo, e vão deixando, né? Nossa última turma de estudo mediúnico, todas as pessoas com, né, com alguma intimidade com a mediunidade começou com 18 pessoas. Dessas 18, atualmente, na nossa equipe mediúnica tem uma. As outras, claro, cada um tem seu motivo, cada um tem seu tempo, e a gente respeita o tempo de todo mundo. Se eu não estou pronto para estudar ainda, não posso. Para mim, eu estou sendo honesto comigo mesmo. Eu vou ter o meu tempo. E desvalorização. A pessoa não se valoriza, a autoestima dela está muito baixa, dá uma vez para outra. Não, deixa que o outro faça isso. Não vou fazer, não vou tentar. E, enfim, é o mesmo resultado assim. Aqui, gente, um caso clássico. Crença é habilidade que pode ser moldada e constantemente melhorada. As coisas em que a gente acredita, a gente pode ir aperfeiçoando também. Por que eu acredito? Eu comecei, desde menino, a acreditar na reencarnação. Por quê? Porque meu pai e minha mãe eram espíritas quando eu nasci. Eu cresci na evangelização. Mas eu não entendia exatamente o que é esse negócio. Então, com o tempo, eu fui aperfeiçoando os conceitos, fui aprendendo melhor. Os falsos profetas não tinham muita vez comigo nesse pormenor. Então, você jamais poderá ir além das suas crenças, você nunca será mais do que você acredita que você é. Porque só você tem o poder de te impulsionar para frente, de te jogar para frente e para cima. Mude, né? E nem crescer além do que você se acha capaz. Mude as suas crenças e a sua vida muda. Por quê? Porque sou eu que determino a minha vida. O que você pensa e acredita afeta seu comportamento e seu desempenho. Esse Roger Bannister, em 1954, eu não era nem nascido ainda, ele bateu o recorde de 1 milha em menos de 4 minutos. Até então, nenhum ser humano havia batido esse recorde. E ele fez. Certo? A ciência havia justificado que qualquer esforço superior ao esforço necessário para bater esse recorde poderia comprometer o coração, a pessoa teria um colapso e morreria antes da chegada. Ele provou que não. E pior, ou melhor, né? Depois que ele fez isso, os próximos 12 meses, mais de 10 pessoas fizeram a mesma coisa. São pessoas que não sabiam que isso era impossível. Quando eu não sei que algo é impossível, eu sou um bom candidato a realizar aquela coisa, porque eu não sei que aquilo é impossível. Né? Então, a coragem, gente, a coragem de mudar, a coragem de vencer esses falsos profetas interiores é necessária. E a gente leva para casa esse conceito. Coragem não é a ausência do medo, mas sentir o medo e enfrentar mesmo assim. Quando a gente está achando que está difícil mudar a nossa vida, que a gente está difícil de perdoar, o perdão é uma coisa seríssima na nossa vida, perdoar a nós mesmos, perdoar aqueles que nos machucam, nos ofendem. Isso, a vida inteira a gente passa por essas pessoas nas nossas encarnações afora, pessoas que nos machucam, e muitas vezes nós mesmos machucamos os outros e não nos perdoamos depois da conscientização do erro. Mas precisamos de coragem para promover essa mudança. Então, dizem que herói é aquele que não teve tempo de correr. Né?
Mas eu digo diferente, herói é aquele que, mesmo sentindo medo, ele ficou e enfrentou a situação. Então, coragem não é ausência do medo. Coragem é ter medo e enfrentar a onça mesmo assim. Que Deus e Jesus nos deem forças para promovermos as mudanças necessárias em nossa vida.